Agora, o que é um discípulo? Muitos que participam das reuniões do corpo de Cristo, da igreja, não são discípulos dele. Muitos que participam, muitos que estão aqui hoje, provavelmente não são discípulos verdadeiros de Jesus. Agora, Jesus disse: muitos são chamados. Eu acho que eu pulei uma coisa aqui. Mas Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, e versículo 14. Agora, quem sonda os corações é Deus. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Então, temos que tomar cuidado com nossa vida. Temos que procurar sempre ser discípulo de Jesus. Romanos 8, 27. E também Salmo 139, e versículo 23. A gente vê que realmente Deus sonda os corações. E precisamos pedir para Ele: Pai, sonde meu coração. Veja se há alguma coisa de errado em mim, me perdoe, me ajude, me dê força, me dê direção, me dê sabedoria, para que eu seja o seu discípulo verdadeiro. E como acabamos de ler aqui, Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Né? Porque chamam de Senhor. Oh, Senhor! Tem muitos que gritam de voz alta: Senhor, Senhor. Realmente Ele é Senhor. Mas será que Ele é Senhor de todos nós que falamos, que gritamos, que dizemos Senhor, Senhor? Alguma coisa mudou aqui. Mas devemos ser como os bereanos, que receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias para ver se tudo era assim mesmo. Quando os apóstolos estavam viajando, fazendo as viagens missionárias, pregando a palavra, em alguns lugares, como em Tessalônica, eles tiveram que fugir, porque o povo estava querendo matá-los, porque eles estavam pregando justamente aquilo que Deus tinha ordenado. Porém, os tessalonicenses, tinham procurado matá-los. E eles fugiram, foram para a Bereia, e lá eles foram recebidos muito bem. Atos 17 e versículo 11. O negócio está travando aqui. Agora, cabe a cada um de nós a se examinar pela palavra de Deus. 2 Coríntios 13, versículo 5, o Paulo já estava encerrando a segunda carta escrita à igreja em Corinto. E lá em versículo 5, então, ele disse: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Será que estou na fé? Será que eu estou realmente fazendo aquilo que Deus quer?
O meu coração está mesmo como Ele quer? Ou eu estou chamando Ele de Senhor, quando Ele realmente não está comandando a minha vida? Examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Agora, cada um de nós, cada um precisa ler a palavra todos os dias e se perguntar: estou seguindo o Mestre? Estou seguindo o Senhor? Realmente eu sou seguidor? Eu sou discípulo de Jesus? Em Mateus 4, e versículo 19, também Marcos 1 e versículo 17, disse Jesus aos pescadores de peixe: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Sigam-me, sejam meus discípulos. Venham atrás de mim, vão comigo, e eu vou ensinar para vocês como ser pescadores de homens. Em Mateus 10, e versículo 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Aqui é Jesus que está falando. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa for chamado Belzebu, quanto mais os membros da sua família. Então, o simples fato de um cavalo estar estacionado numa garagem não o faz de carro, não é? Eu já vi alguns cavalos assim em garagem. Poucos, mas alguns. Fui criado na roça, né? Então, mas não era carro. Pode se chamar de carro, mas não é carro. Como tem muitos que estão no meio, estacionado na igreja, mas não é discípulo, não é cristão como Deus quer. Quando a gente está entrando em Cristo, Ele diz que nós temos que primeiro ouvir a palavra, e então temos que acreditar. Temos que acreditar que Cristo realmente é o Filho de Deus. Temos que acreditar em Deus de todo o coração e se entregar. E então se arrepender. Alguém que chega a fazer os outros passos, né? Confessando Jesus e então se batizando. Se não se arrependeu, se continua no pecado, será que está seguindo mesmo? Será que essa pessoa realmente é cristã? Será que é discípulo? Temos que ter as características para ser o que nós nos chamamos. Há muitos grupos religiosos que seguem doutrinas de homens. E então assim não são discípulos de Cristo. Ainda que usem o nome dele e digam que são dele. Mas somos de Cristo. Estamos indo para frente. Venha conosco. Vamos te dar bênçãos. Mas não estão seguindo a Jesus. Fazem promessas que homem não pode fazer, porque tem que ser Deus que realiza.
E então ele tem que prometer de antemão. Agora, a salvação é individual. Cada um vai responder a Deus por si mesmo. Ninguém vai ficar do meu lado, nem a minha amada esposa, que vai estar do meu lado me defendendo. Ela não vai responder por mim. Ela que me conhece melhor que qualquer um, não pode responder por mim. Eu vou ter que ficar perante o juiz, sozinho, para responder a ele. Mas temos que ser muito cautelosos para saber que a igreja da qual participamos ensina e obedece à vontade de Deus. Vocês presenciaram aqui no início do culto que tivemos que fazer, o presbitério teve que fazer uma decisão muito difícil. E vocês não têm a mínima ideia de quantas dessas que nós temos que fazer. Quantos irmãos que nós temos que confrontar de cara, chamando-os ao Senhor. E se não se arrependem, então temos que tomar as providências. Falamos com o irmão Antenor, como nós falamos aqui. Não quis mudar, ia continuar, né? Então, fazer o quê? Temos que desligar daquilo que é errado. Então, todos nós, como indivíduos, discípulos indivíduos, temos que, então, nos desligar daquilo e daqueles que são errados. Se essas pessoas não vão se arrepender, não vão deixar a gente viver a vida que agrada a Ele, então temos que nos desligar. Agora, vocês viram que o título dessa mensagem é a igreja verdadeira de Cristo, né? Ela faz discípulos ou membros? Então, falamos agora, né? Que temos que ser discípulo para fazer parte da igreja. Agora, o que é um membro? A palavra membro significa algo ou alguém que faz parte de um grupo, uma coisa ou entidade maior. Então, um membro é uma partezinha, uma das partes de uma coisa bem maior. Uma pessoa de um grupo de pessoas maiores. Então, qualquer um de nós poderia ser membro de um grupo qualquer, de qualquer tipo. Porém, somente aqueles que são discípulos de Jesus Cristo são membros do seu corpo, da igreja. Aqueles que foram chamados para fora do mundo, para compor o seu corpo. Então, não estamos aqui procurando aumentar o número de pessoas aqui para qualquer razão, né? Estamos procurando fazer discípulos. Deus não quer nem um pouco deste templo cheio de pessoas que vêm para se divertirem, para fazer um show, para aumentar o cofre da igreja, para transformar a igreja em uma imagem que elas têm da igreja e participarem de um grupo social. Não é o nosso propósito aqui, como igreja. Qualquer igreja que seja de Cristo, então, não está procurando. Agora, realmente é uma grande bênção estar
aqui vendo o auditório cheio de discípulos do Senhor. E aqueles que estão procurando ser discípulos do Senhor. Se você está aqui hoje e não é discípulo ainda, glória a Deus por sua presença, porque você está aqui para conhecer o Senhor, para participar, para conhecer a verdade, para poder ser um discípulo de Jesus. Ele quer que nós nos reunamos para conhecer o Mestre e seus ensinamentos, para aprender a ser como Ele, ser seus seguidores, seus discípulos, e sairmos então para fazer discípulos de todos aqueles com quais nós convivemos. Todos nós, a cada dia, estamos com pessoas que não são discípulos de Jesus. Então temos a responsabilidade, ao sair daqui, de tentar atingir todo mundo com a vontade de Deus. O Evangelho, as boas novas, boa mensagem de Jesus, para fazer discípulos destas pessoas. Não queremos aumentar números por números, e sim seguidores de Jesus. Agora, sim, muitas vezes na palavra, vemos a palavra membro. Em 1 Coríntios 12, versículos de 12 a 27, vamos ler aqui, e então vamos ver como Paulo estava falando de membros da igreja, membros do corpo, membros do corpo. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, nosso corpo tem muitos membros, cada dedo, cada unha, cada pé, né? Então, tem muitos membros do corpo. Mas a igreja, composta de muitos membros no corpo. Versículo 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Como que nós entramos no corpo? O que ele falou? Fomos batizados no corpo. O último passo para entrar em Cristo. Mas eu acabei de falar, tem que ouvir dele, tem que acreditar nele, tem que se arrepender, tem que confessar o nome dele, e então ser batizado para a remissão dos pecados, para entrar em Cristo. É um sermão grande, só que acontece no batismo. Agora ele fala, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não importa quem que é, não importa se está devendo 2 milhões de reais, ou então se é multimilionário, não importa. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Como eu gostaria de estar aqui na frente, ajudando a liderar, né, ministrar o louvor. Mas eu não tenho esse dom. Tem vários irmãos aqui, glória a Deus, que fazem um bom trabalho para Deus. E é lindo, né? Mas, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho,
não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Falando ainda da igreja, cada um, aqueles que têm dons diferentes, segundo a vontade dele. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Então, se você acha, eu não sou ninguém aqui, eu não prego, não ensino, eu não dirijo os cânticos, não estou chamado à frente, olhe, tem alguns irmãos aqui que eu considero os maiores membros desta congregação, e você nunca vê eles na frente. Grandes servos do Senhor, fazem uma parte muito importante no corpo. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, de que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Aqui se encontra o corpo de Cristo. Cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então, quando nós estamos seguindo a Ele, fazendo a vontade dEle, Ele diz que nós somos membros. Mas o alvo da igreja não é de encher a igreja de membros, e sim discípulos do Senhor. Efésios 2, versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, a igreja bíblica é composta sim de membros, mas nossa missão não é meramente aumentar o número de membros da igreja. Nossa missão é de instruir e encorajar todas as pessoas ao nosso redor a se agregarem a esse grupo de pessoas que seguem, obedecem, admiram, servem ao Senhor com os dons que Ele deu para cada um, para a glória dEle. E então é Ele que adiciona cada membro ao grupo. Tem agora um vídeo de 2 minutinhos que eu gostaria que passasse. Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto
e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Amém. E glória a Deus. Então, essa igreja, como eu acabei de falar há pouco, que já enviamos irmãos para começar 14 congregações, agora 15, porque os irmãos saíram daqui, se mudaram para Goiânia, e queremos apoiar vocês. Queremos estar juntos. O irmão Alexandre e Ana estiveram lá há pouco. E então, se você gostaria de ir lá visitar os irmãos, estar com eles, se você tiver um fim de semana, um domingo livre que poderia ir lá, levar a palavra, só participar, encorajar os irmãos, vão lá. Precisam disso. Todos nós precisamos. É maravilhoso estarmos aqui no meio dos irmãos. Então, vamos lá. Mas Jesus disse, em Mateus 28, versículos de 18 a 20, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até ao fim dos tempos. Glória a Ele, que nós somos discípulos do Senhor e somos membros do corpo, fazendo discípulos por todo lado. Então, cada um que entrar no corpo vai ter a sua função e vai entrar no corpo, vai exercer a sua função. Mas Ele falou, vá e façam discípulos de toda parte. Glória a Deus por isso. Vamos levantar e cantar. Se você gostaria de receber uma oração, venha à frente e o presbitério vai estar aqui para orar com vocês.